Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o artigo 7 da questão 1 da Suma Teológica. Nesse artigo, Santo Tomás discute se Deus é o assunto ou não dessa ciência, que é a doutrina sagrada. E ele vai provar que Deus é o assunto sim dessa ciência. Então a primeira objeção é a seguinte: diz o filósofo no livro Primeiros Analíticos, toda ciência pressupõe o conhecimento do seu assunto, o que ele é. Aí, como a doutrina sagrada não pressupõe o conhecimento do que é Deus, segundo São João Damasceno, é-nos impossível dizer de Deus o que ele é, logo, Deus não seria o assunto da doutrina sagrada. A segunda objeção é, ademais, tudo o que se trata numa ciência está compreendido no seu assunto. Como na Sagrada Escritura encontram-se muitas outras coisas além de Deus, por exemplo, criaturas, costumes humanos, logo Deus não é o assunto desta ciência. Então essas são as duas primeiras objeções. Em sentido contrário, Santo Tomás já começa a rebater essas objeções. O assunto de uma ciência é aquilo de que se fala nessa ciência. Então, na ciência sagrada, fala-se de Deus, daí o nome teologia ou discurso sobre Deus. Logo, Deus é o assunto desta ciência, porque toda ela vai tratar a respeito de Deus. E aí ele vai esmiuçar isso melhor agora no Respondo. Então, Santo Tomás começa no Respondo dizendo: Deus é o assunto desta ciência. E aí ele continua: a relação entre um objeto e um hábitos ou potência, hábitos e potência a gente viu no artigo 3. Então, a relação entre um objeto e um hábitos ou uma potência é a mesma que entre o assunto de uma ciência e a própria ciência. Aí o objeto de uma potência é aquilo sob cuja razão todas as coisas se referem a esta potência. E aí ele dá o exemplo, o homem e a pedra se referem à vista como coloridos, pois a cor é o objeto próprio da vista. Então, o que ele quer dizer aqui nesses dois parágrafos é o seguinte: que o assunto da ciência e a própria ciência, elas estão relacionadas dessa mesma forma como o objeto de uma potência. O que é esse objeto e potência? A gente pode relacionar como objeto e sujeito. Então, toda a ciência vão ter objetos que são verdades e que a gente pode apreender da realidade a respeito do sujeito daqueles objetos. Então, por exemplo, na química. A química, o sujeito da química que os químicos querem conhecer e entender é a matéria. Aqui, no caso da química, a matéria tem uma definição diferente no caso da filosofia aristotélica. A matéria para os químicos é tudo aquilo que existe e ocupa lugar no espaço. Dá até um pouco redundante, porque se algo ocupa lugar no espaço, obviamente que existe. Mas então, os químicos se preocupam com isso, com todas as coisas que ocupam lugar no espaço. E o que eles vão acabar estudando não é a matéria no geral, em si, ao mesmo tempo, porque você tem diversas substâncias, diversos materiais, cada material é diferente um do outro, e aí você estuda os diferentes tipos de arranjos atômicos, arranjos moleculares, tal, etc. Então, isso tudo são os objetos da química. O estudo de como os átomos vão se unir, se ligar, as ligações, ligação covalente, ligação iônica, o que isso afeta nas propriedades dessas substâncias, tudo isso são objetos do mesmo sujeito, que é a matéria. E esses objetos são aspectos que dizem respeito à matéria. Então, são verdades que nós podemos obter para tentarmos entender o sujeito por trás desses objetos, que é a própria matéria, que é o assunto que é estudado pela química. E aqui a mesma coisa com relação com esse exemplo que ele dá. O homem e a pedra se referem à vista como coloridos.
Então, o que tem em comum entre o homem e a pedra? É que eles têm cor. São cores diferentes, mas têm cor. Então, o objeto deles, comum a eles, é a cor, que é o objeto da vista. Então, a vista seria o sujeito e o objeto seria a cor presente no homem e na pedra. É isso que ele quer dizer aqui. Bom, e aí ele continua, né? Na doutrina sagrada, tudo é tratado sob a razão de Deus, ou porque se trata do próprio Deus, ou porque a ele se refere como seu princípio e fim. Logo, Deus é verdadeiramente o assunto desta ciência. Então, o que ele quer dizer aqui com sob a razão de Deus? Que o sujeito da doutrina sagrada é Deus. O primeiro objeto da doutrina sagrada, que é o que reúne todos os demais objetos, é Deus. Então, Deus é o princípio e fim de todas as coisas, como se fosse o objeto de todas essas coisas, assim como o homem e a pedra estão unidos sob o mesmo objeto, que é a cor. Só que Deus também é o sujeito desta ciência, que é a doutrina sagrada. Então, é de Deus que parte a revelação divina, e nós tentamos entender a lógica aqui de Santo Tomás é essa. O que quer dizer é isso, que nós tentamos entender essa revelação divina não com a nossa cabeça, mas através do entendimento que Deus tem dele mesmo através da sua própria revelação. Então, o sujeito da ciência, da doutrina sagrada, da ciência divina, é o próprio Deus. Ele que é o sujeito, mas não é um sujeito abstrato. É a pessoa viva de Deus, a pessoa viva de Jesus Cristo, que é o sujeito da doutrina sagrada. E é isso que causa a diferença entre o protestantismo e o catolicismo. Que no protestantismo, eles acabam achando que toda a revelação divina está contida na Bíblia e que, portanto, a Bíblia seria o sujeito. Eles colocam a Bíblia como se a Bíblia fosse o sujeito da nossa fé, quando, na verdade, não é a Bíblia em si que é o sujeito da nossa fé. É Jesus Cristo, a pessoa viva de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade como um todo, que é o sujeito da nossa fé. Tanto é verdade que a Bíblia parte da revelação divina, ela é construída pela revelação divina. Então, o sujeito é Deus, é o próprio Deus, não a Bíblia em si mesma. Então, eles só pegam a Bíblia como fonte de revelação divina, mas, na verdade, a gente tem outras fontes da revelação divina. A Bíblia é uma delas, importantíssima, mas também tem a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Tudo isso junto dá a revelação divina, sendo que o magistério da Igreja, a doutrina católica, a doutrina cristã, é uma doutrina que vai ser construída por toda a eternidade, porque Deus é infinito, então esse processo de construção da doutrina católica nunca vai ter fim. Porque quem é o sujeito dessa doutrina é o próprio Deus. Então é ele que diz o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, como nós devemos agir. Então, quando qualquer cristão defende algum mandamento da lei de Deus, ele não está defendendo esse mandamento porque, na opinião dele, aquilo é bom. Ele está defendendo aquele mandamento porque Deus falou que aquele mandamento é bom, que aquilo é bom e que aquilo precisa ser feito, precisa ser cumprido pelo ser humano. Então, tudo que a gente faz dentro da doutrina sagrada, dentro do cristianismo, é tentando unir o nosso pensamento e a nossa vontade ao pensamento e à vontade de Deus, porque Deus é o sujeito da nossa fé. Então, é isso que ele quer dizer aqui. E aí, ele continua, os artigos da fé também provam que Deus é o assunto desta ciência, uma vez que se referem a Deus. O assunto então, claro, né, os artigos de fé vieram de Deus, então vão fazer referência a ele, mas a ele, novamente, como sujeito desses artigos da fé. É Deus que está dizendo, por exemplo, que ele é um Deus único,
mas também trino, 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que a gente crê nisso. Então, a gente não tem como discordar de Deus, entendeu? Não tem como Deus revelar algo e aí a pessoa vira e fala, não, mas não concordo, não sei, não tem não sei, não tem não concordo. Se é Deus que está falando, a gente aceita, é verdade, Deus é a própria verdade e ele é o sujeito de todas as coisas. Então, nós temos sempre que tentar unir o nosso pensamento e a nossa vontade ao pensamento e vontade de Deus. E aí o assunto dos princípios de uma ciência e a totalidade de uma ciência são a mesma coisa, pois a ciência está contida virtualmente em seus princípios. Então, claro, se o assunto dos princípios de uma ciência, por exemplo, aqui, né, é o próprio Deus, é claro que toda ela vai ser baseada, todo o assunto dela é também o próprio Deus, porque se os princípios que regem aquela ciência, o assunto desses princípios é Deus, claro que toda essa ciência vai falar de Deus. E aí, alguns considerando as coisas de que se trata esta ciência e não a razão sob a qual as examina, chegaram ao seu assunto de modo diferente, que já é uma réplica àquela segunda objeção, né? Que falam que falaram aqui, ó, que a doutrina sagrada trata de muitas outras coisas além de Deus, por exemplo, as criaturas, os costumes humanos, etc. Então, por isso que não falaria, o assunto não seria Deus. Aqui ele já dá uma rebatida nisso, falando que consideram, né, alguns consideram as coisas que trata esta ciência e não a razão sobre a qual as examina. Então, embora todos esses assuntos estejam contidos na Sagrada Escritura, na doutrina sagrada, todos eles estão unidos sob um mesmo objeto, que é o próprio Deus, princípio e fim de todas as coisas, e também como Deus sendo sujeito de todas essas coisas, que é Deus quem revela todas essas coisas para nós. Então, todas elas estão unidas sob um mesmo assunto, que é o próprio Deus. E é isso que ele quer dizer aqui. E aí ele dá exemplos, né? Falam de sinais, obras da reparação, etc., mas tudo isso tem a ver com Deus sendo sujeito de todas essas coisas. Então, tudo isso é tratado nesta ciência, mas sempre com relação a Deus, com Deus sendo o sujeito de todas essas coisas reveladas por Ele mesmo, a respeito dele mesmo, para que através do pensamento dele nós possamos entender a respeito dele mesmo, a respeito do próprio Deus. Então, essa que é o esforço que nós, seres humanos, tentamos fazer de tentar entender aquilo que Deus revelou para nós, seja na Sagrada Escritura, seja na tradição apostólica, seja no magistério da Igreja. O esforço é para entendermos essa revelação sob o ponto de vista do próprio Deus. E aqui começa a réplica à primeira objeção. Então, Santo Tomás diz, né, não dá para saber de Deus quem ele é, mas dá para demonstrar verdades a respeito de uma causa, através de seus efeitos. Então, o que ele quer dizer aqui? Que não dá para saber de Deus quem ele é. Não dá para a gente ver a essência divina, a essência de Deus. Não dá por quê? Porque para você conhecer algo, isso a gente vai ver com mais detalhes na questão 12, artigo 4, mas até lá tem chão. Mas enquanto não chega, vou falar por cima mais ou menos. É o seguinte, vou tentar resumir, é o seguinte, não dá para saber quem Deus é, a essência de Deus, através da faculdade natural da nossa alma. Por quê? Para você conhecer algo, você tem que ter uma natureza ou superior àquilo, ou pelo menos do mesmo nível daquela natureza que você quer compreender. Então, por exemplo, o ser humano consegue compreender, conhecer tudo aquilo que é material, os animais, as coisas inanimadas. Por quê? Porque as coisas inanimadas não têm alma, têm apenas matéria, corpo, e os seres vivos têm corpo e alma, só que uma alma mortal. Nós, seres humanos, temos corpo e alma imortal. Então, a nossa alma, além dela
abranger o nosso corpo e dar vida ao nosso corpo, ela própria tem uma vida própria e transcende o nosso corpo. Por isso que nós conseguimos fazer algo que nenhum animal consegue fazer, que é conseguir abstrair conceitos universais da realidade. Então, por exemplo, a gente olha para uma cadeira e a gente consegue extrair o conceito universal de cadeira. Então, os órgãos do nosso corpo, né, o nosso cérebro, a nossa visão, por exemplo, só consegue perceber a imagem de uma cadeira por vez. Mas, com essa imagem de uma cadeira, o nosso intelecto, que é uma faculdade da nossa alma, faculdade natural da nossa alma, consegue extrair desse corpo cadeira a forma de cadeira, que é o conceito universal de cadeira. Então, através de uma única cadeira, a gente consegue reconhecer todas as cadeiras que existem no mundo, sem precisar ver cada uma delas ao mesmo tempo. E a gente faz isso por quê? Porque a nossa natureza é superior à natureza da cadeira, à natureza do cachorro, do gato, dos demais animais. Então, a gente consegue ver no cachorro o corpo do cachorro, né? E também a gente consegue separar do corpo do cachorro a forma do cachorro, no sentido de que a gente sabe que a gente vê um cachorro, a gente sabe identificar qualquer cachorro na rua como sendo um cachorro. A gente nunca vai olhar para o cachorro e achar que é um gato, por exemplo. Porque a gente consegue extrair dele o conceito natural, o conceito universal de cachorro. Então a gente consegue separar matéria de forma, porque nós somos matéria e forma. Só que a gente não consegue ver a essência dos seres. Os anjos conseguem, porque os anjos são apenas espírito. Então eles estão num outro nível. Eles estão num nível acima da gente. Então eles conseguem, por exemplo, olhar para um ser humano e ver, além de separar matéria e forma, o nosso corpo da nossa alma, eles conseguem também ver a nossa essência, a essência do nosso ser. Mas os anjos não conseguem ver a essência divina. Por quê? Porque os anjos, por mais que eles sejam superiores a nós, eles ainda assim são criaturas. Então, eles têm apenas uma participação no ser, na existência de Deus. Eles não são o ser. Eles têm o ser, mas eles não são o ser. Então, eles têm o ser, participação na existência de Deus. Deus está acima de todos, por quê? Porque Deus, o ser de Deus e a existência de Deus são a mesma coisa. Então, o próprio ser de Deus é a sua própria existência. E isso faz com que ele esteja numa natureza bem acima dos demais. E por isso que ninguém pode conhecê-lo por uma faculdade natural do intelecto. Ninguém, nem nós, nem os anjos. Mas o que pode ser feito? Deus, pela graça, pode elevar a nossa alma, ou a alma dos anjos, para que nós possamos, a partir daí, conhecer algo da essência divina dele. Então, é através, única e exclusivamente, da graça de Deus que a nossa alma é elevada e nós conseguimos contemplar a essência de Deus. Conhecer e contemplar a essência de Deus. Por isso que quem morre e vai para o céu tem a visão beatífica de Deus, que é o quê? A visão direta de Deus. Por quê? Porque no céu a pessoa recebe essa graça de Deus de elevar a sua alma ao ponto de poder conhecer algo da essência divina. Então, nessa vida, sem a graça de Deus, não tem como a gente conhecer algo da essência de Deus, mas então não dá para saber quem ele é, mas dá para demonstrar verdades a respeito de uma causa através de seus efeitos. Então a gente pode olhar para o mundo ao nosso redor, que são todos efeitos da causa principal, que é Deus. Então a gente olha para as criaturas todas que Deus criou e a gente pode, por exemplo, chegar à conclusão óbvia de que Deus é um ser racional, porque todo o nosso universo ele tem uma ordem, ele tem uma razão, tudo tem um porquê. Então a gente chega à conclusão óbvia de que Deus é um ser racional. Então a gente, através dos efeitos, a gente chega a alguma verdade sobre a causa desses efeitos, que é o próprio Deus. E aí, no caso da doutrina sagrada, utiliza-se os efeitos de Deus na ordem da natureza e da graça
para descobrirmos verdades a respeito de quem Deus é. Então, a gente tenta, por dedução, né, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está experimentando, né, na vida, na nossa realidade, aquilo que a gente consegue, né, dentro dessa realidade conhecer, a gente, através desses efeitos, a gente consegue deduzir algumas coisas a respeito de quem Deus é. Mas, de novo, para conhecer diretamente a Deus, né, só através da própria graça de Deus, senão não tem como. E aí a réplica, a segunda objeção. Tudo que a doutrina sagrada trata está compreendido no próprio Deus, não como partes, mas a ele se ordenando de algum modo. Então, o que ele quer dizer com isso é que tudo que a doutrina sagrada trata, o sujeito de tudo isso é o próprio Deus. Então, todas as coisas, os seres humanos, toda a economia da salvação, né, a vinda de Jesus, a preparação da vinda de Jesus no Antigo Testamento, depois a vinda de Jesus no Novo Testamento, tudo isso é compreendido na doutrina sagrada como Deus sendo o primeiro objeto e o próprio sujeito de tudo isso. Então, ele reúne tudo em torno dele mesmo. E ele é o sujeito de todas essas coisas, de todas as coisas, e é sob essa ótica, é sob a própria visão que Deus tem do mundo, de todas as coisas, que nós tentamos entender a doutrina sagrada e desenvolver essa doutrina sagrada, que, na verdade, nada mais é do que sendo desenvolvida pelo próprio Deus. Então, a gente tenta unir o nosso pensamento e a nossa vontade ao pensamento e à vontade de Deus para conhecer cada vez mais a respeito dele mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. Por hoje é só. Qualquer dúvida, poste nos comentários e até a próxima.